Nossa conversa é com Roberto Antônio Japim de Andrade, o doutor Japim, que se elegeu prefeito de Campo Limpo no último dia 2. Doutor Japim, o senhor milita em política desde quando? 1990 aproximadamente. Desde 1990. O senhor já tentou outros cargos antes, né? Já tentei sim, tentei em 2000 candidatura a vice-prefeito, 2004 candidatura a vereador, 2012 candidatura a prefeito e agora 2016 eu me elegi prefeito. O senhor se elegeu com quase 32% dos votos. Com 12 votos a mais além do meu segundo adversário. Do segundo colocado. O senhor tem ideia do que o senhor vai encontrar no dia 1º de janeiro? Olha, nós estamos aprofundando o conhecimento sobre o que está acontecendo. Felizmente, nós já conversamos com a Câmara dos Vereadores, eles estão propensos a fazer uma boa governança. Nós já conversamos com o atual prefeito, ele já se propôs a fazer uma transição democrática de uma maneira tranquila, pacífica. Ou seja, nós estamos nos preparando para conhecer o que a prefeitura vai trazer para um novo gestor administrar a cidade. Entenda o que é um novo gestor. Por 24 anos existe no poder o mesmo grupo e agora entrou um grupo diferente com propostas novas, com ideias novas para fazer uma gestão muito mais próxima do povo. O senhor, como médico, o senhor deverá ter um cuidado especial com a saúde, assim seria natural. Lógico, perfeitamente. Nós temos um hospital com problemas lá, né? Não é só hospital. Esses 24 anos, as gestões que se apareceram, eu falo que são parte do mesmo grupo, porque todas elas optaram pelo fenômeno da terceirização. Então, terceirizaram parte da educação, terceirizaram o nosso DAI, terceirizaram o nosso transporte coletivo, terceirizaram, enfim, a saúde, né? E o que aconteceu? Já é uma prática importante se entender que a terceirização faz mal para, sobretudo, a atividade pública. Quando você pensa que ela diminui muito os gastos, não tenha dúvida, mas ela precisa ser adequadamente fiscalizada. E nesses 24 anos não houve a devida fiscalização e por isso que chegou ao ponto que nós chegamos. A ponto de um hospital terceirizado, onde existem médicos que são também terceirizados dessa empresa terceirizada, simplesmente decidirem abandonarem o serviço por causa de falta de pagamento. E a prefeitura teria de repassar verbas pelo convênio? A prefeitura tem um contrato com a ProSaúde e a ProSaúde tem um contrato com os médicos. São coisas independentes. A gente pensa que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então eles não são funcionários? Não são funcionários, exatamente. É aí que é o nó da questão. Eles seriam quarteirizados? Existe já essa nomenclatura, exatamente. Questão de segurança em Campo Limpo. É uma cidade próxima de outras cidades com mais problemas, servida principalmente por uma via férrea, que a gente sabe que o trem é um meio de se chegar a muita coisa boa e muita coisa ruim também. O senhor tem noção do que fazer com termos de segurança? Olha, o que eu falo para vocês do jornal e todas as pessoas nos bairros que a gente foi fazer a nossa apresentação pública é o seguinte: quando a cidade de Campo Limpo Paulista montou há alguns anos, há mais de 20 anos, a nossa guarda municipal, era uma guarda municipal de 90 ou 95 policiais. E a população encostava nos 40 mil habitantes. Agora a população está com 85 habitantes e nós não encostamos nos 60 guardas municipais, porque muitos deles estão em processo de aposentadoria. O pelotão efetivo está em torno de 40. Então você vê, encurtou o número de guardas e aumentou a população. Dobrou a população. Era de se esperar que os problemas fossem um dia aparecer. Então nós temos problemas nas nossas divisas, divisa com Várzea, divisa com Francisco Morato, tá? Nós temos problemas internos, em termos de grandes bairros com grande densidade populacional. Então, eu não vou culpar a linha férrea, eu vou culpar justamente o descaso que foi feito por conta desses longos anos, desses longos 24 anos, contra a nossa guarda municipal, um padrão de policiamento que a gente fala que a gente tem muita honra de tê-los em Campo Limpo Paulista, mas nós temos que entender também que eles estão sobrecarregados de funções. Então não adianta culpar os guardas, não adianta a gente culpar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque não é a mesma coisa. A mesma coisa é você está fazendo programas de ação em termos de segurança pública ao longo desses 24 anos. Por isso é que é o ponto que nós chegamos. Então o que a gente tem que fazer? Reestruturar a Guarda Municipal, aumentar o seu pelotão,
aumentar o número de policiamento nos locais onde a gente chama de hot points, que são os locais onde tem maior atividade dos meliantes, tá? Fazer a mobilidade desses guardas municipais ser mais rápida, com motocicletas em vez de automóveis, e montar a nossa cidade monitorada. Só que para fazer tudo isso, você tem que montar um serviço chamado, uma pasta chamada Fundo Municipal de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Segurança Pública, que você pode não acreditar, mas nos últimos 24 anos, nenhum prefeito quis fazer isso. Agora, mudando um pouco de setor, a economia. Campo Limpo, tradicionalmente, depende muito da Krupp, a empresa Krupp Metalúrgica. Já dependeu mais. Já dependeu mais, mas ainda depende bastante. Depende. Eu diria para você o seguinte, Campo Limpo, como a maior parte dos municípios do Brasil, com menos de 100 mil habitantes, depende muito do fundo de participação dos municípios. Os grandes municípios no Brasil, grande parte, quase 90% dos municípios, precisa disso. 100 mil, de 50 a 100 mil, eu vou calcular que deve ser aproximadamente uns 20% dos municípios brasileiros. E eles dependem, sim, do fundo de participação dos municípios. Se você falar, Japim, o que significa uma Krupp para nós? É uma empresa de um grande valor moral. Ela antecedeu a cidade, o surgimento da cidade. Desde 1961, né? Isso. Ela traduz para nós uma potência de um lado operariado e um lado industrial muito forte, que é a nossa natureza. Só que os nossos munícipes, eles optaram também, já que não tem tantas vagas nas indústrias de Campo Limpo Paulista, em procurar outros locais para eles trabalharem. Para você ter uma ideia de comparação, no momento quando o Brasil não estava em crise econômica, quando nós tínhamos a situação de pleno emprego, alguns anos atrás, todo dia saíam de Campo Limpo Paulista 40 mil trabalhadores e voltavam 40 mil trabalhadores, todos os dias. Então você imagina a Trabalhavam fora da cidade. Fora. E o senhor tem alguma ideia de trazer mais empresas de serviços, de indústria, de logística, enfim, para manter o operário de Campo Limpo em Campo Limpo? Vou repetir aquilo que eu falei para você. Há 24 anos não se tem em Campo Limpo Paulista uma lei fiscal que atraia empresas. Quer dizer, não tem nada para chamar? Não. Então, nós vamos começar um momento novo de Campo Limpo Paulista. A gente brinca isso de uma maneira muito simples, né? Nós vamos passar a régua. Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que começar uma cidade com uma outra visão. A cidade, ela é de natureza operária? Então nós temos que fornecer dados para que ela se torne de fato uma cidade operária. Então nós temos que atrair empresas para Campo Limpo Paulista. Nós temos que ter um distrito industrial que faça isso. Nós temos que fazer que esse distrito industrial tenha uma via de acessibilidade para que ele possa importar ou exportar os seus produtos. E isso a gente pensa em valorizar muito o distrito de Botujuru, que é o local inicial feito para tomar essas atitudes. A gente precisa fazer com que a nossa cidade comece a investir na própria cidade. Para você ter uma ideia, é mais fácil o morador de um bairro distante de Campo Limpo Paulista, como ser na Colina do Pontal, por exemplo, ir para Jundiaí do que vir para Campo Limpo Paulista. Não há transporte? Não, existe o transporte, mas para você circular em Campo Limpo Paulista custa R$ 3,50 e para você vir até Jundiaí custa R$ 4,60. Teoricamente mais barato. É mais barato isso. Então nós temos que fazer algumas mudanças em termos de mobilidade para que o nosso morador de fato comece a usufruir das benesses da cidade, do comércio da cidade. E nós pretendemos implantar esse sistema. E questão de escolas, Campo Limpo está bem servido ou está faltando coisa? Olha, vamos falar o seguinte, o que falta em Campo Limpo Paulista é salário para o professor. Faltam escolas, mas se a gente puder aumentar, se a gente só aumentar escolas e não melhorar o salário do professor, vai acontecer a mesma coisa que acontece, esse êxodo dos bons professores para cidades que pagam melhor que a gente. Então não basta só escolaridade, ou não basta só instalar escola em Campo Limpo Paulista. Nós temos que tornar um plano atrativo para que o professor fique. Aí que entra o plano de cargos e salários, carreira para os professores, plano de cargos e salários para os funcionários públicos, carreira para os funcionários públicos, para que eles entendam o seguinte, a nossa cidade de fato está se preocupando com o funcionário público e sobretudo com a educação. Isso não existe hoje? Não tem. Bom, então, pelo que eu estou entendendo aí... Passar a régua. Vai começar uma segunda emancipação de Campo Limpo.
Eu insisto que eu não quero olhar o que estava para trás, eu quero olhar o que nós vamos ter que fazer. Sem caça às bruxas? Nada, nem porque, sabe por quê? Todos nós nos conhecemos. Eu conheço o Dr. Luiz Braz, o Dr. Luiz me conhece. Eu conheço o Zé Roberto me conhece. Eu conheço o Marcão me conhece. Eu conheço o Dairito saiu na campanha passada junto comigo. Então, não tem que pensar nada em caça às bruxas. Nós temos que pensar o seguinte, quem é que nós vamos representar? Eu fui eleito com mais de 1/3 dos votos. Só que não é porque eu fui terço, eu vou governar para 1/3. Eu tenho que governar para a cidade inteira, inclusive para esses meus adversários. Gostaria até que eles morassem na cidade, para que a gente pudesse fazer um trabalho conjunto. Para encerrar, o senhor é médico formado pela Unicamp. Campinas. Isso. Desde quando? 92. 82? 82, desculpa, 82, perdão. E casado? Casado, tenho um filho. A esposa A minha esposa é cirurgia dentista. Então está em casa. Eu diria o seguinte, a gente fala sobre saúde há muitos anos no trabalho. Em casa somos marido e mulher e temos um filho maravilhoso que eu gosto de correr atrás dele. Que não é nem médico nem dentista. Meu filho tem 11 anos. Então tem tempo. Tem tempo para escolher. Tá ok. Esse foi o futuro prefeito de Campo Limpo, futuro bem perto, que a partir de 1º de janeiro ele assume, o Dr. Japim, eleito aí com quase 32% dos votos e que disputou aí diversas eleições, conseguindo agora sucesso. Parabéns. Eu gostaria de agradecer, tá certo, o seu convite, e gostaria de lembrar que o meu vice-prefeito, ele agora não está vindo aqui, o Alessio Pranzoli, ele está no outro compromisso, que ele também trabalha na Câmara de Jarinu. Nós vamos ter que ajustar os nossos trabalhos para poder exercer a Prefeitura de Campo Limpo Paulista. Ele queria imensamente estar aqui para justamente poder dar algumas informações para vocês também. E a gente se sente muito satisfeito em que a imprensa nos procure e nós queremos estreitar esses laços para poder manifestar aquilo que nós desejamos fazer para a nossa cidade. Muito obrigado. As portas estão abertas.